Oi, 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 bora, bora, minha guerreira, meu guerreiro. Seguimos aqui em mais um bloco. Então, vou ler mais esse trecho da entrevista do Robson Andrade e aí depois a gente entra um pouquinho nessa obra do Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato, que é essencial para a gente entender esse modelo macroeconômico que é proposto, ah, então, que acontece no mundo inteiro e que o Brasil, que se pensa em propor para o Brasil hoje em dia. Bueno, vamos lá então. O que pode melhorar a partir da estrutura e dos mecanismos que já existem? Diz Andrade. É preciso fazer com que a inovação seja estratégica de desenvolvimento de qualquer empresa, seja ela pequena ou grande, mas é que ela precisa estar na ponta deste planejamento. Nós temos, por exemplo, a Embrap, empresa pública de fomento e inovação industrial, inspirada pela Embrapa. Um dos pilares da evolução agrícola do país. Aliás, vou mais adiante. O Brasil só é a potência do agronegócio que é em função da Embrapa. E a Embrapa é uma empresa pública. Então, seria extremamente importante que a Embrap conseguisse fazer pela industrialização brasileira a mesma coisa que a Embrapa faz pelo agronegócio. Mas já vou começar com uma pequena questão bem técnica aqui e que ele vai trazer já na matéria, que é, enquanto a Embrapa está ligado ao Ministério da Agricultura e tudo mais, nós temos a Embrap ligado à educação. A Embrap tem que estar ligada à indústria também. Vamos seguir aqui nessa matéria dele, então. Então, crítica ao governo atual que não faz essa modificação de lugares. A Embrap deveria estar sendo coordenada pelo professor Wellington Moreira, por exemplo. Então, seguindo aqui. Ela foi criada com o apoio do então presidente do BNDES, Luciano Coutinho, do ministro da Ciência e Tecnologia, na época, Aloysio Mercadante, hoje à frente do BNDES, ou seja, pelos nomes, então, são ministros da época dos governos Lula 1 e 2. Uma das propostas que fiz ao presidente Lula é de que a Embrap fique com o Ministério do Desenvolvimento, da mesma forma que a Embrapa atua junto à agricultura. Não conseguimos, mas esperamos que a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, tenha essa visão que a Embrap precisa de recursos e batalhe por eles. O que não pode acontecer, como no ano passado, é que o orçamento previsto para a inovação de 9 bilhões de reais foram liberados 5,5 bilhões de reais. E daí, neste fórum, que não pode acontecer e acontece, é lembrar que a gente segue preso a um teto de gastos. Lembrar que o Brasil segue preso a um sistema liberal de economia. Que sistema liberal de economia é esse? Lá no governo Temer foi estabelecido o teto de gastos, foi modificado agora esse teto de gastos no governo Lula, mas segue tendo um teto de gastos que estrangula o governo. Então o governo tem uma folga para investir um pouquinho mais, mas mesmo assim a gente segue atrás do déficit zero, que é enfim, economicamente não tem porquê, só amarra o governo, que deixa de fazer com que o nosso crescimento agora em 2024 ocorra da mesma forma que aconteceu pós-crise de 2008, crise do crash. Por quê? Porque enfiaram goela abaixo na nossa Constituição Federal, uma Constituição que foi concebida como social-democrata, enfiaram goela abaixo esta questão do teto de gastos, que é uma análise exclusivamente de economia liberal. Seguindo. Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato, ela lembra que as grandes indústrias do mundo inteiro, as grandes empresas do mundo inteiro, só são grandes em função do Estado. O próprio capitalismo informacional que nós estamos hoje nada mais é do que uma plataforma privada criada em cima de uma estrutura pública pensada para os meios militares.
Quando a gente vai pensar também na tantos veículos, tanta tecnologia que nós temos, são todos eles adaptados de empresas ou privadas a serviço do público, ou de empresas públicas pensadas em necessidades públicas e que depois acaba sendo privatizado. Então, a própria internet é mecanismo de comunicação, veículos, e assim a gente vai. É pensado para a estrutura pública e acaba se convertendo na estrutura privada. Mas quem fez toda a pesquisa inicial, quem fez tudo isso aí, foi o público. E nisso aí eu volto a lembrar toda aquela questão da China, com a sua indústria de projetamento. A China não produzia uma placa fotovoltaica. A grande produtora de placas fotovoltaicas era a Alemanha. Chegou lá a China, abriu licitação para comprar placas fotovoltaicas somente de empresas chinesas. Levou uns 10 anos entre a China não produzir uma placa fotovoltaica, até hoje as indústrias chinesas serem aquelas que dominam a produção de placa fotovoltaica no mundo inteiro. Então, desde a primeira, obviamente, era uma placa ruim, cara e com pouco retorno. Aqui no Brasil seria um escândalo isso aí, lá na China é natural. Até que foram melhorando, até que empatou, até que, não bastando, além de fazer as placas fotovoltaicas para a estrutura interna chinesa, hoje eles dominam o mercado mundial. Isso aí é a economia de projetamento. Ou seja, o governo chinês analisa o que eles precisam para os próximos anos, incentivam a indústria local a pesquisar, crescer, para poder ser fornecedora do governo, e quando ela chega como fornecedora do governo, ela já está com tamanho know-how, que daí entra os bancos chineses. Aí os bancos chineses oferecem dinheiro mais barato para os outros países, para que esses outros países comprem placas fotovoltaicas da China. E assim eles dominam o mercado no mundo inteiro. Então, essa é a estratégia da indústria de projetamento. O país projeta para os próximos 5, 10 anos aquilo que eles como estrutura precisam. As indústrias internas começam a pesquisar, começam a crescer para ganhar todas as licitações. Quando as indústrias locais já tiveram uma estrutura tamanha que consegue competir mundo afora, aí entram os bancos locais, e os bancos locais, no caso da China, emprestam dinheiro para que os outros países comprem, contratem aqueles produtos. Foi isso aí que o BNDES fez pós-creche de 2008. É por isso que, principalmente o setor da construção civil brasileira, até chegar todo o período que aconteceu lá da Lava Jato, era por isso que era o setor que mais crescia no mundo inteiro. As empreiteiras brasileiras, até chegar ao Lava Jato, elas estavam crescendo na África, estavam crescendo no Oriente, eram empresas que cresciam. E cresciam como? O BNDES emprestava dinheiro para esses países contratar o préstimo do setor industrial, da indústria de construção civil. Detalhe, só pelos impostos que geravam, já cobria todo o dinheiro que emprestou. E mesmo assim, se o dinheiro não fosse resgatado, ainda tinha um fundo garantidor do sistema de bancos que nós temos aqui na América. E é isso aí que a China faz. Este é o modelo chinês para fazer com que a China já tenha ultrapassado há uma década a industrialização estadunidense. E é isso então que a Mariana Mazzucato fala, André Roncalha fala, o Wellington Moreira fala, e daí por diante, para o crescimento da indústria nacional. Pensar na indústria como projeto, tal qual historicamente pensa na agricultura como projeto. A diferença é que a indústria, a agricultura, quem manda no Brasil é o setor do agronegócio de 1500 até de 1500 até hoje.
Já a indústria, tivemos altos e baixos e interesses divergentes, conforme a própria professora Laura Carvalho fala em Valsa Brasileira, obra que ela fez focando principalmente... ela é professora de economia da Faculdade da Federal do Rio, se eu não me engano. Ou é da USP. Enfim. De qualquer sorte, ela vai lá e fala como o crescimento que aconteceu industrial no governo Lula, o governo Dilma não conseguiu manter. Seguindo aqui, então. E aqui eu te trago a página da Embrapa, então. Embrapa, Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, é uma organização oficial qualificada pelo Poder Público Federal. Desde 2013, então, foi criada no governo Dilma. 2013 ela foi criada, 2014 começou a Lava Jato e logo começou a quebradeira da industrialização brasileira. Enfim, apoia instituições de pesquisas tecnológicas, fomentando a inovação da indústria brasileira. A organização mantém contatos de gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação, da Saúde e da Economia. A contratação da Embrapa parte do reconhecimento das oportunidades de exploração das sinergias entre instituições de pesquisa tecnológica e empresas industriais, em prol do fortalecimento da capacidade de inovação brasileira. Ela tem por missão apoiar a instituições de pesquisa tecnológicas em selecionadas áreas de competência para executarem projetos de desenvolvimento de pesquisa tecnológica para inovação, cooperação e com empresas do setor industrial. Então, vamos ver. Vida longa Embrapa, que a Embrapa consiga fazer pela indústria brasileira exatamente o mesmo, não precisa nem ser mais, exatamente o mesmo que a Embrapa fez pelo agronegócio brasileiro. Seguindo na entrevista, então, seriam esses investimentos produtivos que o senhor refere? Tecnologia, inovação, ciência, também financiamento de exportações. O governo do presidente Lula houve muitos investimentos de exportação, algo que foi muito questionado. É claro que pode ter cometido excessos, mas a inadimplência dos países que foram financiados é muito pequena. Olha só, presidente da CNI falando aquilo que eu trouxe, só que a informação que chega para todo mundo é exatamente o contrário, que chega para todo mundo é o BNDES empresta para isso, empresta para aquilo e daí por diante. Entretanto, olha só, um dos maiores industriais do Brasil, donos de empresa do Brasil, falando que a inadimplência foi pequena. E daí eu sigo mais. Essa inadimplência pequena, ela já tinha sido mais do que compensada com a tributação das empresas brasileiras que prestaram serviço fora. E essa pequena inadimplência, que é só questão financeira bancária, ela foi amortizada pelo resseguro do BNDES. Quando converso com empresários e autoridades chineses, eles falam que se o Brasil não financiar a exportação de produtos manufaturados, não vai ter exportação desses itens. Exatamente tudo aquilo que eu tinha acabado de te dizer. O país não tem um sistema garantidor de exportações para micro e pequenas empresas. O BNDES tem mecanismos para isso, e não seria colocando recurso do Tesouro. Em 2022, a indústria cresceu 1,6%, porém, no último trimestre do ano passado, recuou 0,3%. Essa tendência também é vista no resultado geral do PIB. Como o senhor projeta o comportamento da economia brasileira neste ano? Ano de 2023, em que cresceu legal. Acho que o Brasil vai ter dificuldades de crescimento, apesar de termos uma superprodução de produtos agrícolas. O peso do agro nas exportações é cerca de 20%. Então, por nossas contas, o PIB ficará abaixo dos 2%. Coisa que já vimos que não ficou. Os juros são exorbitantes, continuam. Com a inflação a cerca de 6%, temos uma Selic de 13,75%, baixou para 10,5%, sem contar que os juros da indústria chegam a quase 20%. Assim fica muito difícil produzir. Então,
Saindo desta visão da indústria, vamos agora entrar na visão do agronegócio. Entrando na visão do agronegócio, chegamos na CNA, Confederação Nacional do Agronegócio. O PIB do agronegócio sofre queda no primeiro trimestre devido aos baixos preços agropecuários. Então, matéria que eu estou te trazendo, obviamente, já deste ano, pesquisa que fiz da CNA deste ano agora. Pela perspectiva dos ramos do agronegócio, os cenários foram de retração agrícola de 3,83% e expansão do pecuário em 1,68% no primeiro trimestre. Então, primeiro trimestre, agora de 2024. Pela perspectiva, e ainda não tinha saído do segundo trimestre como da indústria, por isso que, diferente da indústria, eu trouxe o do primeiro. Do segmento do setor do primeiro trimestre, todos apresentaram recuo do PIB, insumos, 4,9%, primário, 3,43%, agroindústria, 1,31%, agroserviços, 1,57%. Vou pedir uma pequena licença de uns segundinhos, literalmente para retomar o fôlego, e vamos lá. O desempenho dos insumos, tanto, sim, o Soradeva é cheio de IT, tudo que é tipo de IT, por isso que eu estou sempre pesteado. Vamos lá. O desempenho dos insumos, tanto da base agrícola quanto da pecuária, foi de impacto pela queda do valor bruto de produção de maior parte das indústrias que compõem o segmento. Nas indústrias de fertilizantes e de rações, o desempenho foi afetado pela queda dos preços. Nas de máquinas agrícolas e defensivos, pela retração da produção e dos preços. Então, agronegócio, variação acumulada. O agronegócio, insumos, menos 4,9%, primário, menos 3,43%, indústria, agroindústria, menos 1,31%, agroserviços, menos 1,57%, total, menos 2,2%. Ramo agrícola, insumos. Bom, queridos, de qualquer forma, vou chegar no total porque o nosso foco, obviamente, é ter uma noção geral do que caiu. Então, no ramo agrícola, caiu primário, agroindústria, serviço, total uma grande queda. Quando a gente pensa no ramo pecuário, agora especificamente pecuário, insumo caiu, primário caiu, mas a agroindústria cresceu bastante e o agroserviço cresceu bastante. Resultado aí positivo de 1,8. Então aqui é só uma separando para entender o que caiu e o que cresceu. Então estamos vendo que a agricultura vem caindo e a pecuária vem crescendo no agronegócio no primeiro tri de 2024. Seguindo aqui ainda, o volume de créditos de 2023, de custeio e comercialização, cresceu 8%, de investimento cresceu 16%, total empresarial 10%, total da agricultura familiar 9%. Bueno, eu não preciso nem comparar, não preciso não, eu vou comparar porque é algo absurdo assim, ó. Já na frente eu vou te mostrar que o alimento do prato do brasileiro, vem realmente da agricultura familiar. Entretanto, olha o investimento que o agronegócio recebe em detrimento da agricultura familiar. Total empresarial, 364,22. Total da agricultura familiar, 71. Volume de crédito em bilhões de reais. De 2024 para 2025, 400,6 para a agricultura familiar, 76%.
Se a gente inverte isso aí, invertêssemos também onde é produzida a agricultura, eu não tenho a menor sombra de dúvida que a nossa alimentação seria muito mais barata, ainda a sobrar para exportar. Mais do que isso, Estados Unidos tem um sistema de belts. Lá nos Estados Unidos eles fizeram toda uma regionalização agropecuária, e aí tu produz o que tu quiser na tua terra, mas se tu produzir aquilo que na regionalização diz, olha, belt do leite, se tu produzir leite, tu vai ter subsídio do governo, tu vai ter tudo. Tu pode até plantar pinhão se tu quiser ali, bergamota se tu quiser plantar ali. Mas se tu produzir leite, tu vai ter subsídio. Para pinhão e para bergamota vai ser bem mais caro. O Brasil não faz nada disso aí. E garanto que se fizessem, eles chamariam de comunista. O Brasil basicamente produz aquilo que o mercado exterior está pedindo. E daí eu volto. O Brasil de 1500 até o Brasil de 2024 segue sendo um país que pensa basicamente no comércio exterior e não na necessidade interna da população. E isso aumentou principalmente na década de 90, em que abraçamos uma economia liberal, em que começamos a atender a necessidade do exterior, isso aí se ampliou da década de 90, é de 1500 até 2024, mas isso aí se ampliou da década de 90 para cá. Então, matéria do Brasil de fato, partilha injusta do Plano Safra revela os dois lados da mesma moeda. Detalhe, galera, isso aí estamos falando de... E daí eu chamei de atenção, olha, temos um presidente de esquerda com governo de direita. Mas mesmo quando tínhamos governos de esquerda, governos Lula 1 e 2, e governos Dilma de esquerda 1, e presidente de esquerda com governo de direita Dilma 2, acontecia exatamente a mesma coisa. Então, enquanto o agronegócio receberá 364,22 bilhões, a agricultura familiar receberá 77,7 bilhões, menos 18% do total. O governo Lula destina mais de R$500 bilhão para o agronegócio e 76 bilhões para a agricultura familiar. Então, médios e grandes produtores terão financiamento de 400 bilhões e mais 100 bilhões em letras de crédito, enquanto o Plano Safra destina 76 bilhões para a agricultura familiar. É quem coloca a comida na nossa mesa. Então, por isso que eu chamo a atenção. Nós temos um presidente de esquerda com um governo de direita. Entretanto, mesmo quando tínhamos presidente de esquerda com governo de direita, não mudava tanto assim. Tanto é que a Marina Silva, na época, ministra da Agricultura, e na época ainda pertencia ao PT, no governo Lula 1, ela teve a sua cabeça entregue na bandeja para o agronegócio, uma vez que, a partir dela como ministra do Meio Ambiente, o desmatamento estava caindo absurdamente. Foi ela sair que o desmatamento voltou a crescer aos poucos. Então, é isso aí. Desta forma, nesses pequenos detalhes, a gente consegue ver que governo de esquerda, governo de direita, no final das contas, é um grupo que segue mandando no Brasil. E aqui, isso aqui é uma tabela bem antiga da Federal do Maranhão que eu trago, mas que os números eles não mudam. Como eu te falei, vem governo de esquerda, vem governo de direita, vem governo híbrido, como é o governo atual, mesmo essa tabela antiga vai mudar em pequeno percentual, um ponto a mais, um a menos, de uma coisa para outra. Mas o grosso segue exatamente isso que eu estou te mostrando nessa tabela aqui. Vamos lá. Quem é que gera mais mão de obra? 75%, bem dizer, das mãos de obras do campo está na agricultura familiar. Quem é que produz mais comida para o brasileiro se alimentar? 70% da alimentação do brasileiro vem da mão de obra do campo. Quanto é que 70% do alimento que vem para a gente é produzido? É produzido somente em 24%, somente em 1/4% das terras do Brasil.
recebendo somente 14% dos créditos do Brasil. Quem é que recebe a maior parte dos créditos? O agronegócio. Quem é que ocupa a maior parte das terras agropecuariáveis? O agronegócio. Quem é que acaba produzindo mais? O agronegócio. O que esse agronegócio deixa de alimentação para nós brasileiros? Somente 30%. O restante, em função de tudo isso aí, é exportado. Quanto é que esse agronegócio ocupa de mão de obra? 1/4 da mão de obra. É isso, então, que eu venho te falando. Então, independentemente do governo, direita, esquerda, híbrido, no final das contas, é o agronegócio que segue dando as cartas na política brasileira. Seguindo aqui, então, para a gente pensar um pouco nessas relações do campo com ocupação, com quem ocupa, como produz, da forma que produz e tudo mais. Aqui eu te trago uma matéria, então, que a regra para a demarcação de terras indígenas está ligado diretamente ao agronegócio, isso aí. A demarcação para terras indígenas no Brasil surgiram com a Lei 6.001 de 1973, chamado Estatuto do Índio. Detalhe, meus queridões, as regras, por quê? Quando é que vem a primeira lei de demarcação de lei indígena? Vem lá em 1850, pela Lei de Terras. Lei de Terras de 1850 estava previsto demarcação de terra indígena. 1850. Quando é que vai vir a primeira lei que regulamenta? 1973. A primeira previsão, 1850. Quando é que vai ter a primeira regulamentação? 1973. Seguindo, ficou definido, então, que as terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio, a FUNAI, então, serão administrativamente demarcadas de acordo com os processos estabelecidos em decreto com poder executivo. Com isso, a demarcação das terras para o uso exclusivo dos indígenas, deixa eu modernizar a expressão, passou a ser regulamentada após a homologação do presidente da República. O rito de lei de 1973 foi incorporado pela Constituição Federal de 88, ou seja, ela foi recepcionada, que manteve como prerrogativas da União o papel de proteger e fazer respeitar os indígenas. Aí detalhe que eu te trago aqui embaixo, matéria de 28 de junho agora de 2024. O marco temporal é apontado como causa de aumento de ataques contra indígenas, ou seja, tivemos toda uma movimentação, uma modificação legislativa na Constituição Federal para ter o chamado marco temporal. Neste marco temporal, ele deixa de recepcionar a lei do indígena e passa a dizer que só vão ter direito àquelas terras os indígenas que já estavam ocupando, sem respeitar em nada a antropologia das comunidades indígenas. Então, indigenistas apontam marco temporal aprovado pelo Congresso Nacional e questionado no Supremo como causa de insegurança jurídica e escalada de disputas entre fazendeiros e povos originários. Então, conselho, se agora não me lembro, mas deve ser indigenista, denuncia 280 mortes, então somente agora. Seguindo aqui, então, muita terra para pouco índio, que é a expressão que foi utilizada no governo anterior. Daí, aqui eu te trago, olha só, toda a terra agropecuariável, o que nós temos aqui? O verde são terras homologadas indígenas. Em laranja, identificados, ou seja, não tem nem muita terra mais para seguir. Demarcadas em roxo.
com destinação para uso em amarelo, que é bem pequeno. Então, olha, tu olha todo este mapa que tem bem ali no meu lado, deixa eu ver se meu dedo não chega até ali. Todo aquele mapa que nós temos ali no lado, olha só, é muita terra para pouco indígena, enfim. Mais de 50 organizações denunciam um acordo judicial que legaliza a grilagem de 9 mil hectares da União. Então, grilagem também é o produto que nós tivemos a partir da Lei de Terras de 1850, que nós temos pessoas comuns do povo roubando terras do governo federal e tendo como eles. Isso aí é a grilagem. Falsificadores de documentos que furtam terras que pertenceriam a todos nós. Então, matéria que eu te trago lá de 2022, finalzinho, agosto de 2022. Então, 2 anos atrás, exatos. Inovações de terras indígenas, invasões de terras indígenas, tiveram um novo aumento em 2021 em contexto de violência ofensiva contra os direitos. Então, o relatório anual do CIMI retrata... tá aqui. Conselho Indigenista Missionário. Relatório anual do CIMI retrata o agravamento da violência contra os povos indígenas no Brasil, com ataques diretos e desmonte dos órgãos de fiscalização e assistência. Então, total de óbitos ocorridos indígenas, eles vêm aumentando de forma muito especial de 2020 para cá. Terra Yanomami é palco de tragédia humanitária, dizem especialistas. Matéria de 2022. Então, Midas, que é o ouro, garimpo e tragédia na terra de Yanomami. Matéria de fevereiro de 2023, já mostrando todos os horrores que estavam acontecendo em terra de Yanomami a partir do garimpo. E eu vou ler, então, essa matéria do Estadão a partir do próximo bloco, porque eu já ultrapassei meus 30 minutos deste. Até a próxima.